Dizem que italianos e argentinos são dramáticos, americanos muito práticos, suíços sempre pontuais e japoneses trabalhadores. São generalizações não comprovadas cientificamente, mas características perceptíveis em importantes parcelas desses povos. Os russos, por sua vez, são conhecidos como trágicos. Teriam boas razões para isso. Só na Primeira Guerra Mundial morreram quase 2 milhões de russos. Já na Segunda Guerra Mundial, acredita-se que o número tenha chegado a 25 milhões, dos quais 2/3 de civis. Além das guerras externas, os russos foram vítimas de seus próprios líderes. Os césares mantiveram a instituição de servidão dos camponeses até 1861 e não se destacavam pelo espírito democrático. Tanto que o fim do regime czarista foi festejado por grandes setores da sociedade russa e quase no mundo todo como uma revolução libertadora. Contudo, depois de Lenin, o regime comunista acabou conduzindo à liderança um homem provinciano e paranoico, Stalin, que se voltava contra médicos, escritores, camponeses, judeus e principalmente companheiros revolucionários. Todos trucidados pela sua ordem, como foi exaustivamente comprovada pela história. O fim do comunismo trouxe um período de desânimo e insegurança, de desmantelamento de estruturas políticas, sociais e econômicas solidamente estabelecidas. Mas graças à tenacidade do povo russo, acostumado a lidar com adversidades, o país se reergueu e voltou a ser um protagonista importante, tanto na política internacional, quanto no esporte e na área cultural. A história do hino russo é exemplar dessa intersecção entre política, cultura e esporte. Até o final do período imperial, executava-se nas cerimônias oficiais o hino czarista, que com a Revolução de 1917 foi eliminada das solenidades. Durante alguns meses, entre fevereiro e outubro de 1917, tocava-se simplesmente a Marsella, como símbolo da vitória da burguesia sobre o antigo regime. Já com a ascensão dos bolcheviques, passou-se a tocar exatamente a Internacional Socialista, na crença de que a revolução havia sido dada na Rússia, mas não era russa, e sim a vanguarda de uma revolução socialista de caráter internacional. Apenas em 1944, com o nacionalismo decorrente da guerra, adotou-se um novo hino nacional, de grande beleza musical. Com o 20º Congresso do Partido Comunista em 1956 e a revelação dos crimes stalinistas por Khrushchev, o nome do ex-líder saiu da letra do hino. Já com o fim do comunismo, julgava-se adequado mudar o hino de uma vez por todas e utilizar um novo. Só que este não pegou. Alegava-se que os esportistas russos não se sentiam motivados por ele. Dessa forma, uma vez mais, em 2000, voltou o antigo hino, ainda que, uma vez mais, com a letra modificada, e é assim utilizado até hoje. Esses são os russos. Este audiobook traz informações a respeito deste povo, que é formado de muitos povos, desta nação composta por muitas nações, desta cultura resultante de numerosas culturas. Eles moram no maior país do planeta, a Rússia. Um país avassalador, sem fim. Presença garantida em qualquer livro de história ou geografia mundial. Se o Brasil, com seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, representa sozinho metade da América do Sul, a Rússia, com seus cerca de 17 milhões de quilômetros quadrados, abrigaria 2 desses Brasis gigantescos. A antiga União Soviética, assim como o Império Czarista, ocupava assombrosos 22,4 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, quase 1/6 de toda a superfície terrestre. Mas quem são os habitantes desse gigante? Em russo há 2 palavras diferentes, o Ruski e o Russiane. Ruski é o russo étnico, aquele que é filho de pai ou mãe russa. Russiane é aquela pessoa que nasce e vive na Rússia, mas não necessariamente russo étnico. Essa diferenciação
reflete o modo como a nacionalidade é definida na Rússia, pelo jus sanguinis, direito de sangue, enquanto no Brasil temos o jus soli, o princípio do direito do solo. O conceito de jus sanguinis eterniza as diferenças étnicas no país, fazendo com que na Rússia haja dezenas de nacionalidades há séculos, mantendo suas próprias culturas distintas. Tal situação cria, a um só tempo, grande riqueza étnica e um problema especial para nosso audiobook. Afinal, de quem vamos tratar aqui? Esta obra abordará ambos, e isso significa que o ouvinte entrará em contato com uma diversidade de culturas maior do que esperava ao ouvir ou a ler uma obra sobre o que é tipicamente russo. O papel da Rússia e o peso dos russos no mundo certamente extrapolam essa ampla diversidade interna. Afinal, esse país por séculos foi ao menos uma grande potência na época czarista e chegou a ser um dos dois únicos na Terra a ter o status de superpotência em qualquer época, como na União Soviética. Um fato pouco lembrado, aliás, é que até hoje o arsenal nuclear russo é, em termos de números de ogivas nucleares, o maior do mundo. Além disso, o país tem uma riqueza mineral inigualável. Possui praticamente todos os principais recursos naturais, desde os mais conhecidos, como petróleo, diamante, ouro, prata, gás natural, carvão, urânio e ferro, até os recursos menos comuns, como cobre, zinco, alumínio, tungstênio, molibdênio, nióbio, magnésio e barita. Isso ajudou a assegurar a subsistência dos russos em época de grandes crises, como a Grande Depressão pós-soviética nos anos de 1990 ou nas primeiras décadas do regime soviético. Momentos delicados, por sinal, não faltaram para os russos. As dificuldades econômicas das classes menos favorecidas na Rússia czarista, a repressão política na União Soviética, as desigualdades geradas pela volta ao capitalismo na Federação Russa atual formam um lado negativo da experiência russa, que precisa ser estudada e incorporada na avaliação da totalidade da vivência do país. Dedico parte desse audiobook aos rumos históricos desse país e do seu povo, desde sua formação até os reinados dos Césares. Quem são os russos? Esta é uma pergunta mais difícil de responder do que parece a princípio. Como já mencionado, na língua russa há duas palavras para o russo. Uma se refere ao russo étnico, filho de pai ou mãe russa, e a outra está associada aos nascidos em território russo. Essa diferenciação está relacionada à forma como a nacionalidade é definida lá. Enquanto aqui é brasileiro quem nasce no Brasil, na Rússia a nacionalidade é definida pelo sangue. Intrigado por esse princípio de jus sanguinis, que eterniza as diferenças entre nacionalidade na Rússia, o autor desta obra perguntou ao seu amigo: escute, este sistema de vocês não gera estas tensões interétnicas? Afinal, no Brasil, por exemplo, todo mundo acaba virando brasileiro, e ninguém nem sabe direito de onde a família do outro veio originalmente. Ao que ele retrucou ao autor: escuta, se você e sua esposa brasileira emigrarem para a Austrália, e seu filho nascer lá, ele será australiano? Então, o autor respondeu: sim, é claro. Ao que ele retrucou: mas você não vai manter viva a sua cultura brasileira? Foi aí que o autor se deu conta de que o que é mais importante para eles é a cultura, e não o sangue biológico em si, que é igual em todos os seres humanos,
Mas para eles, o que vale para determinar a nacionalidade é a preservação da cultura. O local onde você nasce é mero acidente. Esta ênfase na cultura, na preservação do modo de vida de um povo, é central para os russos. Para nós brasileiros, que já nascemos em um caldeirão misturado, talvez seja difícil compreender tal perspectiva. A situação mais próxima que temos é a dos índios nativos do Brasil, que se consideram uma nação separada. Na Rússia, cada etnia se considera uma nação ou nacionalidade separada, todas compartilhando, é claro, a mesma cidadania da Rússia e direitos políticos inerentes. Em suma, quando falamos na Rússia, estamos falando de dezenas de culturas diferentes compartilhando o mesmo espaço, interagindo. A que nacionalidade nos referimos? O primeiro passo para entender este mundo intricado é observar o mapa da antiga União Soviética. O mapa da União Soviética era composta de 15 repúblicas constitutivas. As 3 eslavas, Rússia, Ucrânia e Bielorrússia. As 3 do Mar Báltico, Estônia, Lituânia e Letônia. As 3 separadas da Rússia pela caldeira de montanhas do Cáucaso, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, a Moldávia e as 5 repúblicas islâmicas da Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Quirguistão. Somente aqui temos então as chamadas 15 nacionalidades titulares ou principais de cada república constituinte da União Soviética. O problema é que dentro de cada uma dessas repúblicas reproduzem-se dezenas de outras nacionalidades, menos numerosas, como os esquimós, alemães, coreanos, chechênios, judeus, ossetas e etc. E praticamente todas essas nacionalidades têm representantes na Rússia atual, em pé de igualdade em termos de direitos jurídicos de cidadania, mas diferindo enormemente em termos de cultura, modo de vida e hábitos. Essa variedade pode ser mais bem compreendida se integrada com um estudo mais detalhado da geografia do país, que é o assunto do próximo capítulo. Antes, porém, gostaria de relatar um episódio exemplar do olhar brasileiro sobre os russos. Nos últimos anos da existência da União Soviética, um professor correu uma pesquisa entre os alunos estrangeiros pedindo para listar as características mais marcantes dos russos. As 5 características mais citadas entre os brasileiros foram as seguintes: primeiro, introvertidos; segundo, gregários; terceiro, intelectuais; quarto, ligados à natureza; quinto, brutos. A pesquisa visava apenas colher impressões, não tinha metodologia científica, mas os resultados iluminam aspectos da vida russa. A primeira característica, introvertidos, foi citada por brasileiros, mas não pelos alunos europeus, por exemplo. Talvez simbolize um pouco da diferença de cultura brasileira e da russa. Os brasileiros costumam ser bastante expansivos e comunicativos. Um carioca, acostumado no Rio de Janeiro a falar e ter contato fácil com estranhos na rua, em Moscou, achará o russo fechado ao primeiro encontro, pois os contatos com estranhos não acontecem tão facilmente assim. Em geral, os russos são aceitos no grupo ao serem introduzidos por terceiros conhecidos comuns. Mas, uma vez que os russos considerem uma pessoa amiga, tornam-se amigos confiáveis. Nesse ponto, Moscou e Rio de Janeiro têm padrões opostos. Muitas vezes, estrangeiros no Rio de Janeiro ficavam maravilhados com a facilidade de fazer um primeiro contato, mas decepcionados ao ver que isso não resulta numa amizade profunda. A segunda característica, gregários, é uma consequência da própria história russa. Num país onde o coletivismo sempre esteve presente, os russos têm um forte espírito de grupo. O aspecto de ajuda mútua aos amigos foi um lado que se desenvolveu muito no período soviético. Há também um elemento de classe nesse aspecto. No período soviético, uma época em que ocasionalmente faltavam vários produtos, a ajuda mútua entre amigos era uma das estratégias de sobrevivência utilizada para superar as dificuldades. Isto lembra o Brasil, onde as classes baixas e pobres costumam se ajudar mais umas às outras
que as classes abastadas. A terceira característica, intelectuais, pode estar relacionada tanto com a primeira mencionada, introvertido, quanto com o clima frio, associado ao ensimesmar-se, ao voltar-se ao mundo interior da mente. É fato que os russos, em especial durante o período soviético, eram um dos povos que mais liam. Se no Rio de Janeiro os carioca em filas conversam uns com os outros, na União Soviética as pessoas leem nas filas, no ônibus, no metrô e em qualquer lugar público. A quarta característica, ligado à natureza, é uma consequência das condições geográficas que vão ser exploradas no próximo capítulo. Grande parte dessa região da Rússia Central se encontra na taiga, a maior concentração de floresta do mundo. Moscou e muitas cidades russas foram construídas literalmente no meio da floresta, o que, juntamente com o planejamento urbano, as leva a ter uma das maiores concentrações de parques e florestas urbanas em comparação com qualquer outro país. Os russos, desde cedo, costumam acampar, ter dacha, ou casa de campo, onde cultivam hortaliças. O intenso contato com a natureza, por parte dos russos, fazia com que o autor desta obra fosse conhecido como um Gorotskoy Parem, ou seja, um gajo urbano, entre os amigos dele, pois ele não sabia acender fogueira nem fazer acampamento. Uma das experiências deste autor mais sublimes na União Soviética ocorreu certa vez em que ele foi acampar no inverno gelado com amigos e, ao caminhar pela floresta com temperaturas abaixo de zero, ouviu sons de toque-toque, como se houvesse um imenso pica-pau na floresta bicando as árvores. Qual não foi a surpresa do autor ao ver um homenzinho no meio da floresta gelada, cortando árvores para construir ele mesmo sua dacha. O autor sentiu-se na época dos pioneiros. Em tempo, essas casas de campo eram erguidas em terrenos em que o governo dava a quem quisesse construir e plantar hortaliças para incrementar a produção alimentar familiar. Estavam mais para as casas que as pessoas pobres ou classe média baixa constroem com seus próprios esforços no Brasil, que para uma casa de campo luxuosa brasileira. A quinta característica mais votada, Brutus, nas discussões posteriores, se revelou ligada a dois fatores. Politicamente, estrangeiros viam o Império Czarista ou a União Soviética como imperialista, subjugando seus conquistados e satélites. Foi muito citado que no espaço público os russos empurravam as pessoas, não pediam desculpas e as vendedoras soviéticas tratavam mal os clientes nas lojas, chegando a gritar com eles. Sobre essa parte histórica, falaremos adiante. Sobre o dia a dia, acredito que o fato de a pesquisa ter sido realizada na capital pode ter influenciado o resultado. Moscou é uma metrópole anônima e realmente no metrô o pedestre moscovita é mais selvagem que o motorista brasileiro no trânsito de carro. Mas não será essa uma característica das grandes cidades com transportes públicos entupidos? Quem nunca se assustou na hora do rush do metrô de São Paulo? Tal a quantidade de gente se amontoando para cá e para lá, e o anonimato que vem embutido em qualquer megalópole. Finalmente, os destratos ao cliente na antiga loja soviética ou nas repartições públicas russas seriam assim tão piores do que aquelas encaradas por um brasileiro na fila do INSS para conseguir uma vaga no hospital? Parece-me que as diversas nações têm seus subsolos negativos, que precisam ser mostrados, sim, mas sem perder a perspectiva geral.